Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos fazer hoje aqui um review do livro A Língua, uma força criativa do Charles Capps. Aqui a gente tem uma informação que esse livro já teve mais de 1 milhão de cópias vendidas. Vamos dar uma olhada na lombada aqui. Charles Capps, A Língua, uma força criativa. É um livro da Rema Brasil Publicações, tá aqui, ó. ISBN do livro, eu acho que é isso daqui, tá? Deve ser isso daqui, junto com o código de barras. Esse livro também está disponível na versão e-book pela Amazon, se acha ele, tá? Vamos dar uma lida na quarta capa, para que a gente compreenda melhor qual o conteúdo deste livro. As palavras contêm o maior poder do universo. As palavras que você diz podem lhe dar vitória ou mantê-lo cativo das circunstâncias. Muitas pessoas são levadas ao cativeiro pelas próprias palavras, e é a ausência da palavra de Deus em sua vida que rouba de você a fé em seu poder para libertá-lo. Coloque-se na posição de receber o melhor de Deus, declarando sua palavra. O poder criativo de Deus ainda funciona hoje, exatamente como no princípio dos tempos. Quando ele disse, haja luz e houve luz, a palavra de Deus falada através de sua boca e concebida no seu coração se torna uma força espiritual que libera o poder divino dentro de você. O homem foi criado à imagem de Deus e à sua semelhança. Aprenda a falar palavras cheias de fé, como Deus faz à situação que o cerca e veja sua vida ser transformada. Permita que o poder criativo de Deus flua a partir de você. Eu disse ao meu povo que ele pode ter o que diz, mas meu povo está dizendo apenas o que tem. Então vamos lá. Livro comum, tá? Só que um livro bem bonito, com uma capa brilhante, livro com orelhas, tá? Aqui embaixo a gente tem aqui as redes sociais da editora Rema Brasil, papel amarelado, ótimo para leitura, tamanho da fonte muito bom, diagramação boa também, ó, você não tem que ficar forçando o livro para conseguir enxergar no meinho, então ó, tranquilo, ótimo espaçamento, ótimo tamanho de letra. Vamos ver quem é o Charles Capps, antes de começar a dar uma lida no livro para demonstrar para vocês. Charles Capps foi um fazendeiro aposentado, produtor de terras e pastor que viajou por todos os Estados Unidos compartilhando a verdade da palavra de Deus. Em meados de 1990, Deus deu a Charles a missão de ensinar sobre os eventos do fim dos tempos e a revelação da vinda do Senhor. Além de escrever diversos livros, muitos deles best-sellers, seu ministério chegou a ter um programa de rádio nacional diário e um programa semanal chamado Conceitos da Fé. Após ensinar em seminários bíblicos por mais de 30 anos, compartilhando como os cristãos podem aplicar a palavra às circunstâncias da vida e viver vitoriosamente, ele foi promovido ao céu em 23 de fevereiro de 2014. Acima de tudo, Charles Capps foi um homem íntegro que vivia de acordo com o que pregava e exerceu grande influência entre os cristãos com seus ensinamentos. Tá? Esse era o nosso querido Charles Capps. Vamos dar uma olhada no livro em si. Aqui a gente tem folha de rosto, a língua, uma força criativa, folha de rosto completa, a língua, uma força criativa, Charles Capps, edição revista e atualizada, primeira edição. Essa minha aqui é de 2021, Rema Brasil, Campina Grande, na Paraíba, né? Então vamos lá, aqui a gente tem ficha catalográfica completa, sumário, a gente tem capítulo 1, palavras, capítulo 2, poder criativo em você, capítulo 3, senso cristão. Eu vou dar uma levantada aqui para que vocês vejam os outros capítulos. Eu vou chegar numa parte que eu achei interessante, tá? Eu vou dar uma lida aqui
comecinho. Aqui é quase como se fosse um prefácio, né? Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Tiago 1,26. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Tiago 3, 5, 6 e 8. Vou dar uma lida no comecinho aqui, capítulo 1. Palavras. A palavra de Deus, que é concebida no seu coração, depois formada pela língua e falada com a sua própria boca, torna-se uma força espiritual que libera a habilidade de Deus dentro de você. Foi por isso que Paulo disse: tudo posso em Cristo que me fortalece. Filipenses 4,13. O coração, espírito, de Paulo havia recebido a palavra de Deus. Não foi a capacidade de Paulo que o fez dizer isso, mas sim a capacidade de Deus formada nele, pela palavra. Então sua boca falou a partir da abundância do seu coração. Aqueles que dizem que podem e aqueles que dizem que não podem estão ambos corretos, porque as palavras são a coisa mais poderosa do universo. Lemos em João 1:1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Precisamos aprender a usar nossas palavras com mais eficácia. As palavras que você diz trarão vitória ou o manterão cativo. Hoje, muitos cristãos foram feitos cativos pelas próprias palavras, pela oração de sua própria boca. Eles se colocaram em uma posição a partir da qual não podem receber de Deus. Todos nós já fizemos isso em um momento ou outro, usando a nossa língua para formar as mesmas palavras que nos derrotaram. Chegamos até a orar de forma contrária à palavra de Deus. Oramos derrota e recebemos derrota. Oramos o problema e ele se tornou maior porque, afinal, até mesmo a oração produz segundo sua própria espécie. Em Marcos 11:24, a Bíblia diz: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Jesus estabeleceu uma grande verdade sobre a lei espiritual. A palavra de Deus é a lei espiritual. Ela funciona tão certamente quanto qualquer lei natural. Aprendemos a trabalhar com a lei natural. Por exemplo, ao lidar com a lei natural que governa a eletricidade, aprendemos que se lidarmos com essa lei, obedecendo-a e praticando-a, a energia elétrica trabalhará para nós. Mas se violarmos continuamente a lei que governa ou controla a eletricidade, vamos ter uma montanha de problemas. Desde que pratiquemos a lei que controla a energia elétrica, ela produzirá energia para fornecer luz e aquecer nossa casa, para cozinhar nossas refeições e para lavar nossas roupas, sem nos causar mal algum. A eletricidade é muito útil e segura quando entendemos e aplicamos a lei pela qual ela é controlada. No entanto, essa mesma força pode queimar, matar e destruir se a lei que a governa não for aplicada. O mesmo acontece com as palavras que saem da sua boca. Elas trabalharão para você, para lhe dar a vitória na vida. Se você controlar essas palavras e as levar à obediência à lei espiritual, que é a palavra de Deus, as palavras governadas pela lei espiritual se tornam forças espirituais trabalhando a seu favor. As palavras fúteis trabalham contra você. O mundo espiritual é controlado pela palavra de Deus. O mundo natural deve ser controlado pelo homem que profere as palavras de Deus. A palavra de Deus falada é poder criativo. Eu vou chegar numa parte
Aqui no capítulo 10 eu achei interessante separar para vocês, para compreender mais ou menos como que ele trabalha com relação à palavra de Deus, tá? Aqui, ele aqui, ó, conforme me foi entregue pelo grande médico, tá? A palavra de Deus é remédio. Ele nos insere numa situação, ele nos põe dentro do texto bíblico, para que nós oremos como se realmente fizéssemos parte daquela palavra, tá? Para que a palavra de Deus seja proferida saindo diretamente da nossa boca, tá? Então, ó, uma que já foi usada, tá? É uma palavra que já foi usada. Eu conheço uma pessoa que fez uso desta palavra, deste texto, tá? E que houve cura e libertação na vida dela, tá? Então, eu vou ler esse trechinho aqui, tá? Ele nos põe dentro do contexto de Gálatas, Romanos, Gênesis e Mateus. Então, ó, isso para fins de cura, tá? Cristo me redimiu da maldição da lei, assim proíbo toda doença e enfermidade de vir sobre este corpo. Todo germe de enfermidade e todo vírus que toca este corpo morre instantaneamente em nome de Jesus. Cada órgão e cada tecido deste corpo funcionam na perfeição com a qual Deus os criou para funcionar e proíbo qualquer mau funcionamento neste corpo, em nome de Jesus. São as palavras de Deus aqui, proferidas, saindo diretamente da nossa boca. E essa palavra de Deus que sai da nossa boca é aquela palavra que nunca volta vazia, tá? Então que nós aprendamos a usar as palavras de Deus em nossa vida. É o que Ele quer, é o que Deus quer. Que a gente use suas palavras, mas muitas vezes a gente usa as palavras do maligno. E é onde a gente traz coisas não desejáveis para as nossas vidas. Então que a gente tenha essa consciência de que a palavra de Deus é remédio, a palavra de Deus é bênção. A palavra de Deus é prosperidade. A palavra de Deus, na realidade, é tudo que a gente necessita, tá? Então, é isso, gente. Review rápido, tá? Livro muito bom. Eu sou meio suspeito, tá? Eu tenho uma coleção de livros do Charles Capps. Acho que eu tenho 11 livros dele aqui. E ele trata justamente dessa temática da palavra. E realmente são muito bons, tá? E aqui, mais um livro. Recomendadíssimo para vocês. E é isso, chegamos ao final de mais um review. Que vocês tenham uma ótima tarde, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.